Olá, mulherada, homens que me seguem também. Voltei e dessa vez com um pouquinho mais de palavra para te abençoar hoje. Deus tocou muito no meu coração e eu comecei a procurar, porque eu tenho uma Bíblia de estudo, né? Mas eu gosto de ler a Bíblia normal. Só que eu queria um plano de estudo, alguma coisa que falasse além do devocional que eu já faço, né? Aí eu achei um na internet, tô seguindo ele e eu quero vir ler com vocês, tá? Primeiro, a gente vai ler sobre Romanos 8, que fala: somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Então deixa eu abrir Romanos aqui, porque eu quero ler para você uma parte em específico. Pronto, já deixei aberto aqui pra gente não perder tempo. Eu marquei as partes que eu achei mais interessantes pra gente conversar, né? Na palavra de Romanos 8, a primeira coisa é que já fala que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não tem mais condenação. Ele joga o nosso passado, os nossos pecados no mar do esquecimento. E nós somos novas criaturas porque Ele nos amou e morreu pelos nossos pecados na cruz. Então, só esse primeiro aqui já é um soco no estômago, né? Pra gente acordar que eu acho que a gente tem um grande defeito, eu faço falar por mim, né? Que a gente não se perdoa. Por muito tempo, eu me martirizei muito por alguns pecados, dores que eu causei ao outro, mágoas que eu trouxe, que veio comigo, né? E eu ficava me culpando aquilo, mas a partir do momento que eu fui liberta dessa dor do pecado, que Deus morreu por mim e por você naquela cruz, a gente tem que se livrar desse peso, a gente tem que se perdoar. Tanto que eu tenho uma tatuagem aqui, ó, 70 vezes 7. Não é só perdoar o outro, é se perdoar também. Engraçado, né? Eu sou uma pessoa que eu perdoo muito o próximo. Mas a mim, eu me martirizo demais, eu me culpo demais, porque eu acho que eu não posso errar, sabe? Só que eu não sou perfeita. Eu sou como você, uma pecadora também, tentando cada dia ser um pouquinho mais parecida com Jesus, né? Nunca vou conseguir, mas cada dia eu vou tentar ser um pouquinho melhor. Agora vamos para a próxima. Aqui, ó. Não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que Jesus fala muito sobre na parte que ele... aqui na Bíblia, né? Mas principalmente no segundo evangelho, sobre jejuar. Porque é onde a gente consegue discernir o que é da carne e do que é espírito. A gente fica mais perceptível a voz de Deus, né? Então, eu gosto muito quando eu quero uma resposta de oração, ou me sinto que eu tô muito longe, eu jejuo com alguma coisa que pra mim, jejum de comida não é o meu problema. Eu consigo porque eu faço isso de dieta há muitos anos, então eu toco numa ferida um pouquinho maior. Eu pego alguma coisa que pra mim seja mais, sabe, difícil de ficar sem, e aí é nítido que você sente a presença de Deus quando você se compromete a seguir, né, a mostrar o seu sacrifício em amor a Ele. Essa parte aqui, a próxima, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Então é isso, né? A gente tem que estar sempre sensível a ouvir a voz de Deus, porque só assim a gente vai receber as maravilhas, as profecias, tudo que Ele diz aqui na Bíblia para nós, né? Tudo que Ele quer nos dar. Aqui essa parte sobre filhos e herdeiros, gente, e é o que eu falei ontem nesse testemunho da minha história, né? E enquanto que quando eu realmente me senti filha de Deus, quando eu reconheci o amor paterno, né? Eu mudei as minhas atitudes, eu comecei a não aceitar mais migalhas de relacionamentos, de pessoas, a saber quais lugares eu pertenço, quais lugares eu não pertenço, e que eu preciso estar onde a vontade de Deus quer que eu esteja, né? Onde eu seja agraciada, seja bem-vinda e que eu possa fazer bem a outras pessoas. Então essa parte aqui ele fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, somos filhos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa parte para mim aqui é o que eu falei, né? O que todas as promessas que estão na Bíblia de não fazermos mal, mas somente bem, em todas as grandiosidades que Deus
quer nos dar, nos entregar, né? É somente porque nós somos filhas e somos herdeiras. Isso pra mim, assim, me toca muito lá no fundo, sabe? E essa parte aqui, ó, do sofrimento. Os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com as glórias a ser reveladas em nós. Então, independente do que a gente esteja passando hoje, a gente não pode esquecer que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e nós somos semelhança de Jesus Cristo. Então, nós temos que ser a nossa melhor versão. Sei que não é fácil, não estou dizendo isso que é fácil, porque eu também peco muito nisso, tá? Mas a gente tem que tentar, né? Passando aqui, essa outra parte, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Essa parte eu grifei aqui porque eu fiquei pensando nisso, né? Porque todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, que nós sejamos o primogênito, porque a gente aceitou Jesus primeiro e assim a gente leva todos os nossos ao redor, né? Entre muitos irmãos. Então, fiquei pensando nisso, que da minha casa eu fui a primeira a aceitar Jesus Cristo como suficiente, Salvador, então eu fico sempre falando de Deus, sempre colocando louvor, a palavra, todos eles sabem que eu vou na igreja e oro por todos eles e sonhando que um dia todos eles estejam comigo lá na igreja, né? E aqui, aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a partir do momento que ele nos escolheu no ventre da nossa mãe, né? Ele nos chamou para seguir um propósito aqui na Terra, né? Espalhar o Evangelho. Esse é o primeiro de todos, assim. Se você não sabe qual é o seu chamado, esse, com certeza, para todos nós somos, né? Então, ele nos justifica e ele nos glorifica. Agora, a última parte aqui de Romanos 8 se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou passar um relato aqui hoje, né? Aconteceu isso comigo na semana passada, na quinta-feira, antes de eu ir para o congresso do Thiago Brunet. A minha moto, de manhã eu fui trabalhar, a bateria arriou, né? Um dia, eu passando um mês de jejum, fazendo tudo certinho, assistindo a palavra, lendo a Bíblia todos os dias, indo para um congresso para ter aquela ativação espiritual cheia de esperança de receber mais de Deus. Acontece isso um dia para me tirar da minha paz. Eu falei, nada vai me tirar da minha paz, meu Senhor é maior. Resolvi o problema sem ficar murmurando. E aí hoje, de novo, aconteceu o mesmo problema. E desde que eu voltei do congresso, eu tô sentindo que eu tô sendo atacada de novo, porque eu quis vir aqui fazer esse projeto novo, trazer a palavra de Deus um pouquinho mais para vocês, com o meu olhar, com o meu entendimento. Acho que é isso que Deus me chamou, para eu espalhar o Evangelho com uma voz mais atual, com as minhas experiências. E aí aconteceu isso de novo, eu tava saindo para trabalhar e eu fiquei assim, né, querendo ficar possessa. Eu falei, uau, acho que o inimigo está se incomodando com o meu posicionamento. Então ele pode se incomodar o quanto ele quiser, porque eu não vou desistir, nem de mim, nem de você. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí eu comecei a glorificar o nome do Senhor, santo, 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 só tu és santo. Coloquei uma palavra e vim aqui falar com vocês. Já que eu não fui trabalhar, vamos trabalhar aqui eu e você. E é que, por fim, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa parte aqui, não tenho nem o que falar. Acho que eu não preciso nem falar, né? Ela já diz por si só. Que nada nem ninguém vai nos separar do amor de Deus. Nem a gente mesmo, nem os nossos pecados, nem os nossos erros, porque Ele nos ama, Ele conhece o nosso interior. Então, se você não conhece a palavra de Deus, se Ele ainda não entrou no seu coração, se Ele ainda não mudou sua vida, eu te convido a conhecer esse amor que é inexplicável. É só você conhecendo para sentir. Se precisar de alguma ajuda, quiser conversar, me mande uma mensagem que eu tô aqui para ajudar.